Meu nome é Alexandre Miguel Palermo, eu sou delegado titular do 2º DP de Barueri, que abrange as áreas de Alphaville, Tamboré, Jardim Mutinga e Parque Imperial. E hoje nós vamos abordar um tema que é bastante importante e interessante pela alta incidência aqui na nossa área, que é o estelionato. Nós vamos falar sobre as fraudes que são praticadas nas diversas modalidades, por telefone, nas agências bancárias, cartões de crédito e etc. O que eu posso dizer, adiantando o assunto, é que a nossa região, por abranger uma grande quantidade de empresas, inclusive sedes de bancos e de cartões de crédito, ela conta com um número expressivo de ocorrências dessa natureza. E a palestra de hoje visa dar um alerta para as pessoas e ensinar como evitar cair nesses golpes que têm sido tão frequentes. Somos aqui a comunidade. Existem as autoridades, mas a comunidade está aí presente, representando todos nós, somos residenciais, associações e funcionários de empresas, pessoas ligadas à segurança, outros não. Temos pessoas aqui que não são ligadas à segurança, mas estão aqui colaborando e participando há muito tempo. Isso, o exemplo do Wilson, parabéns, é um doador voluntário que está aí muitos anos com a gente, isso é fundamental. Foi assim que outros vieram. Bom, então a gente vai começar a reunião e começar efetivamente com a questão da aprovação da ata anterior. Então, uma questão importante, protocolar, e a gente normalmente passa via e-mail, os contatos que nós temos para todas as autoridades, também elas leem, verificam se tem alguma correção ou não, alguma alteração a ser feita e se pronunciam. Então o crivo é feito exatamente para todos verificarmos se não existiu nenhuma coisa que precisava ser corrigida. Se não tem ninguém que queira modificar nada, a gente vai considerar como aprovado então. Ok? Aprovado então. E agora a gente vai fazer então a palestra. Eu vou pedir para a mesa a gente ficar ali. O doutor vai poder fazer a palestra à vontade. Mas eu acho muito importante momentos como esse, porque dentro da nossa experiência policial, como em qualquer outra profissão, nós adquirimos determinados conhecimentos, né, que são específicos da área. E é importante a gente poder compartilhar. E em se tratando de segurança, mais importante ainda. Nós tivemos recentemente a palestra do nosso comandante da Polícia Militar aqui, que foi excelente, que passou de uma forma geral a questão de segurança, inclusive mencionando dicas de como evitar se tornar vítima. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que dentro dessa área, os assuntos são infinitos. Os assuntos são quase que infinitos. Daria espaço para centenas de horas de palestra e o tema não seria esgotado. Aqui eu vou começar dando um panorama da nossa situação e depois focar justamente no tema da palestra. Então, hoje, o que a gente tem com relação à questão social? Crescimento populacional, tá? O Brasil é um país que está num ritmo de crescimento populacional em todos os aspectos, não só na área urbana, mas também rural. Infelizmente, enfrentamos a ausência de planejamento no impacto de segurança. As cidades, de uma forma geral, com raras exceções, crescem sem a mínima preocupação, não só segurança, mas meio ambiente, educação e mais propriamente a segurança, né? Então, esse crescimento desordenado acaba propiciando um aumento da criminalidade porque não há um planejamento voltado para a prevenção adequado. Nós temos a ausência de uma política unificada de segurança pública nos 3 níveis. O que seria isso? Nível federal, nível estadual e nível municipal. Uma mentalidade distorcida a respeito dos direitos humanos. As pessoas não entendem muito bem, quando a gente fala em direitos humanos, do que se trata, e acaba havendo, por consequência, uma legislação permissiva que gera impunidade. Hoje a gente enfrenta isso daí mais do que nunca. Eu comentei em reunião passada, né, que o novo Código Penal vai descriminalizar uma série de
de fatos que hoje são considerados como crimes e abrandar penas em outros e assim por diante. Além disso, o principal problema está na legislação processual. Em nível de legislação penal, até que nós estamos ok, mas quando tratamos do processo, o processo é muito lento, existem 1000 recursos, os presos acabam tendo uma série de benefícios e regalias que acabam evitando que a justiça seja cumprida. Temos hoje também o uso abusivo de drogas, num ritmo cada vez mais crescente. Propus a Fabiana que nós pudéssemos fazer até uma palestra específica nesse tema, que é uma das especialidades nossas. E uma crise na educação, tanto familiar quanto institucional. Isso daqui é muito importante, tá? Que a noção de moralidade, de ética e de respeito está se perdendo. Se nós formos analisar a fundo a raiz dos principais problemas sociais, hoje está aqui, viu? Na educação familiar e institucional. Hoje a gente pode dizer que as pessoas estão cada vez mais perdendo o respeito pela família, pela comunidade, pelos poderes constituídos e por aí afora. Bom, esse é o quadro que acaba gerando o problema de criminalidade. Aqui eu procurei colocar num gráfico comparativo, só para nós nos situarmos algumas modalidades criminosas ao longo dos anos, desde 99 até 2011. Então aqui em verde, atrás, o furto no município de Barueri, delitos por 100 mil habitantes. Em azul claro, aqui é furto e roubo de veículo. Esse lilás, esse roxinho aqui é roubo. E os homicídios em vermelho, em queda, se bem que em 2011 teve um ligeiro aumento, que agora 2012 parece que vai reverter, né? Isso aqui para dar uma noção geral no município de Barueri. E agora, esse quadro seguinte, ele compara também delitos por 100 mil habitantes no ano de 2011, né? Comparando o DECAP com o DEMACRO, o município de Barueri e o segundo DP de Barueri. Antes de explicar, eu vou dizer para vocês o seguinte: fica difícil a gente fazer uma comparação segura com relação ao segundo DP de Barueri, porque normalmente vocês querem ouvir o que acontece aqui na área dos residenciais, a área mais central, né, de Alphaville, de Tamboré. A nossa área envolve também outros bairros limítrofes que acabam gerando a maior parte da violência, inclusive de homicídios, e é difícil também separar alguns tipos de crime. Mas de uma forma geral eu vou procurar explicar. Então a gente percebe que é um homicídio. Ó, na capital, o DECAP é o departamento que cuida de todos os municípios da capital, todos os distritos da capital. Então teve uma taxa de 9 homicídios por 100 mil habitantes em 2011. O DEMACRO, que são os municípios da Grande São Paulo, os 38 municípios que circundam a capital, teve uma taxa de 12,6, Barueri teve 9,9 e o segundo DP 6,3. Se bem que aqui eu estou considerando uma população estimada de 80 mil habitantes para a área do segundo DP, tá? Para a área do segundo DP. Depois eu vou fazer um comparativo com a população flutuante, porque a nossa população flutuante aqui é maior, é quase o dobro da população fixa. O próximo quadro aqui, dá uma olhada, eu considerei com a população flutuante. Olha como cai bastante o índice. Mas vamos seguir o anterior. Furto, nós percebemos que o DECAP tem uma quantidade monstruosa, né, comparado com a Grande São Paulo, Barueri já é menor, e o segundo estaria um pouquinho mais elevado, mas considerando a população flutuante, ele cai bastante. Roubo, também no DECAP bem maior, e vai caindo, e assim por diante. Por que eu coloquei esse quadro? Para demonstrar que, comparando com a capital, Barueri, né, e alguns outros municípios, mas Barueri, mais propriamente, está numa situação até que interessante em termos de criminalidade. A gente tem uns índices que nos são favoráveis. Bom, agora eu vou passar especificamente para o tema de fraudes. Eu procurei separar em 4 grandes grupos para ficar mais didática a explanação. Mas antes disso, eu vou explicar por que eu resolvi escolher especificamente esse tema. Quando eu vim para cá, em março, eu me deparei com uma situação interessante na delegacia, né? Nós pegamos aproximadamente 1000 inquéritos em andamento
que aliás eu até comentei que a nossa prioridade seria a diminuição desses inquéritos, e hoje já estamos com menos de 700, já baixamos mais de 30% a quantidade de inquéritos, e a grande maioria desses inquéritos versa sobre fraudes, o que me causou surpresa, porque essa é a 11ª delegacia que eu trabalho, e normalmente os crimes de estelionato são muito menores em relação a outros, mas aqui a quantidade é muito grande. Então eu fui buscar a causa disso para poder entender melhor. A causa está focada justamente na questão econômica da área. Aqui é sede de muitas empresas, de bancos, de cartões de crédito, e todo local onde há muito movimento de dinheiro, né, atrai os fraudadores. Não é verdade? A gente estava até comentando aqui, né? Quando há interesse, eles vêm para cá. E até fazendo uma brincadeira, né? As pessoas dizem, a gente ouve falar que, aliás, dizem que a prostituição é o crime, é a profissão mais antiga da Terra, né? Eu acho que quando as prostitutas surgiram, os fraudadores já tinham até sindicatos. Os vigaristas já estavam bem arrumadinhos, porque conhecendo a natureza humana como é, a gente percebe que eles procuram agir justamente onde os incautos estão menos atentos. Então eu vou começar com as fraudes relacionadas com bancos e cartões de crédito. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, cheques subtraídos e utilizados indevidamente. É muito comum, eu tenho vários inquéritos em andamento, de cheques subtraídos do talonário. Quando a pessoa percebe, tanto a folha quanto o canhoto foi arrancado. E ele só vai perceber depois, conferir, e muitas vezes até passa batido. Se o valor não é muito grande e a pessoa tem uma grande movimentação bancária, acaba nem percebendo que uma folha foi destacada com canhoto e tudo e foi utilizada indevidamente. Quando os valores são gritantes, fogem do normal da pessoa, ela acaba percebendo. E eu não sei por que os bancos têm pago esses cheques com a maior facilidade, mesmo com... Às vezes eu pego assinaturas que não têm absolutamente nada a ver com a assinatura do cliente e o banco pagou. Hoje não tem mais razão de ser isso, porque no terminal do caixa ele vê inclusive a assinatura, dá para comparar com a maior facilidade se o cheque é ou não, se a assinatura lançada é ou não do correntista. Não sei porquê. Mas o que a gente recomenda? Ao receber o talão, confira todas as folhas, não deixe o talão ao alcance de terceiros. Os principais crimes relacionados a isso, a gente percebe que é de talões que ficam dentro da empresa, em gavetas, e que várias pessoas têm acesso àquela sala. Então, a folha é arrancada, uma ou mais folhas, e são utilizadas indevidamente. Cheques fraudados com valor adulterado. Então, muito cuidado no preenchimento, limite os espaços antes e depois dos números e do valor por extenso. Aquela questão de anular os espaços em branco, procurar escrever de forma segura e manter um padrão na escrita. É importante a gente sempre escrever da mesma forma, preencher da mesma forma o cheque, porque quando nós nos depararmos com um cheque adulterado, fica fácil, inclusive, comprovar para o banco que o lançamento não é nosso. E de uma forma geral, o que eu recomendo? Evite cheques. Hoje nós temos outras modalidades de pagamento. Cheque é complicado, principalmente aquele cheque que é passado por um comerciante, ele passa para o outro, que passa para o outro, que vai parar num agiote e coisas do gênero. Circula na mão de muitas pessoas. Então evite emitir muitos cheques, emita o mínimo possível de cheques. E suspenda em sua agência a entrega automática de talões. A gente também tem informações e tem apuração sobre desvios de talões de cheques feitos dentro do correio, com a conivência de carteiros e coisas do gênero. Isso também é bastante comum. Cheques clonados. Não aceitar cheques rasurados, não aceitar cheques amarelados, pois podem ser de contas inativas ou encerradas. Conferir se o número do banco, agência e conta corrente que aparece no topo do cheque são os mesmos destacados na linha numérica do CMC7. O CMC7 é essa linha aqui, e aqui eu vou explicar. Isso aqui é uma conferência rápida que vale a pena, tá? Esse número aqui equivale ao banco, esse aqui equivale à agência, esse aqui equivale a esse código de compensação, e esse daqui e esse são os mais importantes, o número do cheque e o número da conta. Eu já peguei vários cheques adulterados que o estelionatário ele fraudou
esses dois números para mudar o número do cheque e o número da conta e não mudou aqui embaixo. Então a gente bate o olho e já percebe que esse cheque é fraudado. E olha, é perfeito, hein? Eles atingiram um nível de excelência na impressão que é difícil de detectar. Muito difícil. Bom, cartão de débito e crédito clonado. Antes de começar aqui, vocês acompanharam um caso que nós atendemos pelo SIG, que foi até objeto de reportagem há algumas semanas atrás, em que nós prendemos 9 integrantes de uma quadrilha de fraudadores de cartão de crédito e de débito. Eles estavam em posse de mais de 40 cartões, maquininhas, etc. Né? Para vocês terem uma ideia, aquele primeiro quadro que eu coloquei, a dificuldade na aplicação da justiça, 2 dias depois estavam todos soltos. 2 dias depois. Apenas 2 dias. Então é difícil trabalhar assim. E a gente sabe que essa é, entre aspas, a profissão deles. Eles estão na rua, eles vão continuar fraudando. E quando eu conversei com eles, eles falaram numa tranquilidade, até dando risada. É assim mesmo, o banco ressarce a vítima. Né? Então é difícil. Essa é a visão que, infelizmente, o brasileiro acaba tendo do estelionatário. Muita gente acha que o estelionatário é menos pernicioso que um ladrão. Eu acho que o ladrão que dá a cara ali, que puxa a arma, ele é mais corajoso do que o estelionatário, né? Que se oculta através de uma série de ardis e de disfarces para escapar à ação da justiça. Esse é pernicioso. Ele tira o dinheiro de aposentados, ele acaba até com a estabilidade financeira de empresas. Ele é muito pernicioso e tem que ser tratado como tal, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre... Não chega a ser até uma doença, doutor? Doença? No caso dele, uma psicopatia, alguma coisa assim, porque tem cara que... A gente chegou a ver até alguns filmes a esse respeito, né, de estelionatários contumazes. Eles são realmente artistas, né? Eu acho que é uma característica de personalidade, claro, voltada para o mal, não deixa de ser até uma doença, né? É média cadeia. Aqui nós temos o painel de um ATM, né, de um caixa eletrônico. Presta atenção aqui. Esse foi um caso que a gente atendeu, né? Olha como eles fazem. Eles encaixam isso, daí normalmente utilizam uma fita dupla face. Dentro dessa peça tem um segundo leitor do cartão. Então a máquina funciona normalmente. Você enfia o seu cartão, ele é lido primeiro por esse leitor e depois pelo leitor da máquina. Então ele já obtém os dados do cartão. E aí aqui, em algum ponto, ou no próprio monitor em cima, ou então em algum desses locais aqui, eles instalam uma microcâmera. No caso, ela foi instalada aqui. Mas depois eu vou mostrar um outro que foi instalado no próprio monitor. Aqui é a câmera oculta, né? Ela grava a imagem. Aqui é um trecho de um vídeo que eu peguei de um desses aparelhos. Estou mostrando ele instalando uma das câmeras de frente para o monitor para pegar quando a pessoa digita a senha. Esse vídeo é enorme, tem meia hora mais ou menos. Eu coloquei só uns 40 segundos para mostrar a instalação. Então ele posiciona, nesse caso foram pegas 2 câmeras, uma posicionada aqui para pegar o teclado alfanumérico aqui da tela e uma outra na lateral para pegar a pessoa digitando a senha no teclado físico, né? Bom, espera só um pouquinho. Tá. Pois não. Não tem monitoramento do próprio banco nos caixas? Mas difícil, viu? Tem um monitoramento. Eu não quis me estender mais, eu tenho uma série de vídeos mostrando eles operando durante o expediente bancário. Teve um que foi impressionante, que dava para perceber a pessoa entrando com o negócio filmando. Aí foi lá, instalou e passando assim, filmando até os caixas. Ele instalou, saiu e depois ele voltando e retirando o equipamento de dentro da agência. Aqueles caixas que ficam dentro da agência. O banco eu não sei o que acontece, não sei se eles não têm um interesse, talvez até para não denegrir a própria questão de segurança interna do banco, mas eu nunca consegui ter colaboração nesse sentido, inclusive de saidinha de banco, que eu vou falar rapidamente depois. Quando nós estávamos na Granja, eu estava do lado praticamente de uma agência que tinha uma altíssima incidência de saidinha. Eu cheguei a descer lá na agência e falar para o gerente, orienta seus funcionários, se perceber alguém estranho aqui dentro da agência, chama a gente, em 1 minuto a minha viatura está aqui.
as poucas vezes que me chamaram foram amigos meus que estavam lá no banco e sabendo disso me ligaram, ó, tem uma pessoa assim, foram lá, pegamos e realmente era. Então não tem essa colaboração. Bom, não pode ter conivência interna? Houveram poucos casos que nós conseguimos identificar conivência. Poucos, mas com caixa. Saidinha de banco, um usuário eventual vai sacar um dinheiro no banco, R$3.000, como que entre aspas lá, o vagabundo está lá na fila esperando, sabendo que aquela pessoa está sacando aquele dinheiro. Então assim, na concepção nossa, quando houve esse tipo de assunto, a primeira suspeita é quem está fazendo o pagamento do montante. Verdade. Que seria um caixa lá, ou aquele circuito lá, muitas vezes eles levam lá dentro para você sacar. A pessoa sai lá fora e é pego. Exato. Então assim, fica difícil. Lógico que não tem como você provar. Entendeu? Fica difícil. Tem como provar que você achou no banco e o banco fala que não tem nada a ver, porque pegou fora, se pega dentro, responsabilidade do banco, fora já é responsabilidade da parte civil, né? Da parte da polícia. Eu acho que está aí justamente a razão deles não acionarem, né? Deixa sair, lá fora não é problema nosso, né? Mas daí os clientes acabam sendo as vítimas, porque fica complicado realmente. Se você levasse o dinheiro, ainda vai. O banco você não leva o dinheiro, você leva a vida das pessoas. Muita noção. Saída de banco hoje aí, eles estão matando por matar. É verdade. Prazer. Estão matando porque houve a resistência em dar o montante. Eu cheguei a atender casos que eles nem pediram para... Era um motoboy que foi sacar o dinheiro e eles nem pediram para parar. Emparelharam com a moto e já deram um tiro na coxa do motoboy, ele caiu, foram lá, pegaram a mala e deram fora. Né? Nem deram a voz de assalto, né? Já saíram atirando. E esse índice está crescendo. Então, esse é um alerta que a gente faz também, evitar fazer saques grandes no banco, que está meio complicado. Aqui é bem mais raro, eu cheguei a atender caso já, mas é bem mais raro do que lá em Cotia. Bom, cartão de crédito solicitado ilicitamente, isso daqui, pelo amor de Deus, só que isso que me mata, me consome 20% do meu tempo aqui na delegacia. Por quê? Eu recebo BOs do Brasil inteiro, por conta de algumas sedes de cartões serem aqui, então tudo que é BO relacionado à emissão fraudulenta de cartão acaba vindo parar na nossa delegacia. Então isso aqui é uma coisa muito difícil de evitar, não adianta fazer nada para prevenir, não cumpre a vítima, né, o papel aí da prevenção. Aqui está mais relacionada com a própria questão de segurança interna das administradoras de cartão. Acabam emitindo o cartão pré-estelionatário em nome de terceiros. Né? A pessoa obtém os seus dados e com esses dados pede um cartão e já sai gastando. Aí quando o negócio estoura, por sorte a maior parte dos casos, a quase totalidade, é ressarcida pela administradora. Mas fica lá o inquérito policial. Boleto bancário fraudado. Esse é outro caso bastante interessante, que é importante que vocês prestem atenção. Não era muito comum, agora está se tornando bem comum. Como funciona isso daí? Eu peguei um caso aqui, que levaram praticamente 7 milhões num malote de um pagamento de empresa de imposto. Sabe como que eles fizeram a fraude? Eles pegaram os boletos, né, e mudaram a linha digitável e o código de barras. O preenchimento do boleto é perfeito, só que quando passava lá cai numa conta de terceiro. Então o valor recolhido ia para uma conta do estelionatário. Olha a inteligência para o mal, como é que funciona. Então tem que ter muito cuidado, a empresa que emite seus boletos, procure emitir, deixar em envelope lacrado até o seu pagamento, não ficar circulando na mão de funcionários, não deixar com um portador que não seja de confiança. Se possível, pague na internet, tá? Que eu acho que hoje, com os devidos cuidados que eu vou falar daqui a pouco, é um dos meios mais seguros que tem. E a saída de banco, eu ia só dar uma pincelada realmente no problema, que não é uma fraude, mas como envolve a questão bancária, é importante a gente se precaver, evitar realmente saques de valores elevados em agências bancárias. Bom, agora fraudes através dos correios.
A gente tem recebido, e deu uma enxurrada aí nos últimos 2 meses, são 2 casos. Esse da tal da consultoria de fundos de previdência, que funciona da seguinte forma: vários aposentados estavam recebendo essa carta, e isso no Brasil todo, tá? No Brasil todo, eu recebi de tudo quanto é lugar. E por que vem para mim? Tchan, 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 né? Porque eles adoram os endereços aqui, né? Tudo que é fraude e sites de falsas financeiras, etc., tudo Alphaville, uma coisa de louco. E acaba caindo na delegacia, apesar de não ter nada a ver, o crime não foi cometido aqui. Então, como funciona esse caso? Eles emitem essa carta dizendo que a pessoa faz jus a um determinado valor em virtude de uma ação previdenciária e tal, e só que para receber precisa depositar as custas do processo. Então, normalmente eles passam valores aí de 40 e poucos mil, 60 e poucos mil, e a pessoa tem que depositar 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, até 4.000 e poucos reais. Aí vai lá o incauto, deposita, e lógico que não vê absolutamente nada. Dá uma olhada nesse outro, é igualzinho, né? Associação Federativa de Previdência Privada. Mesmíssimo golpe, mesma coisa, dá uma olhada no endereço, Avenida Rio Negro, Alphaville. Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei os 2 lado a lado, dá para perceber que ó, o preenchimento é igualzinho. Então é a mesma quadrilha que está utilizando, né, alguns dados diferentes para aplicar o mesmo golpe. Bom, boletos com cobranças desconhecidas, também muito comum. Aliás, eu percebi isso logo depois que é aberta uma empresa, também veio uma enxurrada de boletos de associações totalmente desconhecidas. Associação Comercial do Brasil, associação não sei o quê, e se a pessoa não está atenta, acaba recolhendo esses valores que não são obrigatórios por lei, nada disso. Veiculação em listas telefônicas, listas de serviço, muito cuidado com isso também. Tem muitos golpistas se utilizando desse tipo de coisa. Então são empresas falsas, não publicam anúncio de coisa nenhuma e tomam dinheiro, emitem um boleto, né? A pessoa acaba pagando e depois não tem o serviço e perde o seu dinheiro. E outras cobranças suspeitas. Aqui cabe um pequeno parêntese. Muito cuidado. A gente tem que ficar atento hoje. A imaginação desses estelionatários é, sabe, muito fértil. Então, o que eu recomendo? Cheque todas as informações. Recebeu alguma coisa que não é usual? Dá uma ligada, cobrança de cartório, é um boleto, entra na internet. Hoje está super fácil, entra no Google, põe lá Associação Federativa de Previdência Privada, vai dar lá golpe, golpe, golpe. Está muito fácil a pessoa se precaver hoje. A informação, é lógico que é uma faca de 2 gumes, também auxilia o estelionatário, mas nós podemos nos beneficiar. Tem que tomar muito cuidado, tudo que a gente recebe tem que ser checado, inclusive os nossos e-mails. Eu acho que eu já falei aqui em reuniões anteriores, né, dessa avalanche de e-mails, tanto de crimes quanto de alertas, é praticamente tudo falso. A gente tem que ser mais seletivo com as coisas que a gente recebe, tem que ser mais crítico, mais observador. Hoje a gente vive num mundo, um crescimento globalizado muito rápido e acelerado, não dá para acompanhar tudo, mas com uma pequena cautela a mais no nosso dia a dia, vai tirar a gente de 99% dos problemas. É isso que eu posso orientar. Bom, agora os crimes na internet. Fraudes em compras online. Então, sites como o Mercado Livre e similares, atenção à qualificação do comprador-vendedor. Não entra no primeiro anúncio, já faz o depósito. Não, vamos dar uma checada, pesquisa o nome da pessoa na internet. Hoje tem muitos sites que alertam sobre fraudadores. Então, quer fazer a compra? Eu sempre comprei no Mercado Livre, nunca tive um problema. Mas sempre vou checar lá, vamos ver a qualificação dele, põe o nominho dele lá, vamos ver se aparece alguma reclamação, vamos dar uma olhadinha. Né? Perder 2 minutinhos a mais, que dá uma grande segurança para a gente. Sites de empresas e de lojas, só comprar em locais confiáveis, sites de lojas confiáveis. Desde que a internet surgiu, eu faço transações bancárias e compras online, nunca tive um problema. Mas também vou explicar o pulo do gato daqui a pouco, né? Um deles é verificar, não é porque achou um preço melhor, só que uma loja que a gente nunca ouviu falar, principalmente em outro estado, que não dá nem para checar com facilidade, a pessoa já sai comprando. Não, como que você vai correr atrás depois?
Fica muito difícil. Vamos dar uma olhadinha, né, nas lojas conhecidas. Então, às vezes, é melhor pagar um pouquinho a mais, mas ter aquela segurança que a gente vai receber a mercadoria, do que achar aquela oferta da China que não vai receber absolutamente. Vai buscar lá na China, né? Então, segurança nas transações. E aqui está o pulo do gato. Usar sistema operacional no seu computador, original e sempre atualizado, nada de coisa pirata, aquela bloqueado para não atualizar, aquelas coisas todas. Antivírus e firewall originais de boa qualidade e sempre atualizados. Esses grátis, eu tenho minhas dúvidas, eu já usei e é complicado. Tá? Experimenta quem usa o antivírus grátis, instalar um antivírus pago e fazer a busca para ver se ele não vai pegar vírus. Utilizar senhas fortes, tá? E não utilizar a mesma senha para tudo quanto é serviço, muda. Faça uma lista de senhas. Para quem tem um pouquinho mais de habilidade, use um gerenciador de senhas. Eu uso, é bem interessante, tá? Tipo LastPass, programas dessa natureza. Ele cria senhas fortes e tem uma senha master. Então, quando eu entro no sistema, eu desbloqueio ele e ele preenche todos os campos onde necessita da minha senha. É bem interessante. E regularmente eu altero as minhas senhas. O computador do seu amigo pega um vírus e manda para você uma mensagem lá, tal coisa, com um anexo. Você vai lá, abre, dá um soco. Tá? Esses vírus são os mais perigosos, principalmente aqueles que são específicos para coletas de dados de dentro do seu computador, ou que abram portas que permitam a atuação de hackers. Muito importante verificar. De vez em quando faz uma verificação completa de vírus na sua máquina, atualiza o seu sistema com regularidade, isso é muito importante. E é muito comum essa prática aí. Muito comum. Muito comum. Bom, falsas empresas de crédito pessoal. Eu também tinha inúmeras, todas elas com... Essa daqui, eu acabei nem notando, mas essa daqui não está sem endereço, mas tudo aqui de Alphaville, viu? Como tem empresa aqui de estelionatário? Na verdade não tem empresa nenhuma, são todos endereços falsos, eles se utilizam só aqui do nome de Alphaville. Mas normalmente é assim, crédito fácil, seja bem-vindo ao nosso site, liberação de crédito acima de R$5.000, sem comprovação de renda. Sem comprovação de renda, tudo golpe. Eu tenho vários inquéritos a esse respeito, vários. A pessoa entra lá, eles funcionam da seguinte forma, vocês podem ver, normalmente tem um telefone e um e-mail. Se liga para lá, alguns não tem nem telefone, mas se liga para lá, eles pedem o seu e-mail, mandam um contratinho, você preenche, manda para eles de volta e tem que fazer o pagamento das custas lá de seguro, fiança, de não sei o que, e não tem empréstimo coisa nenhuma. Tá? Invasão com subtração de dados e arquivos pessoais. Também relacionado à questão de vírus, eu já registrei alguns casos, aqui ainda não. Lá na Granja eu cheguei a pegar um caso que foi até sério, de uma pessoa, não vou citar nomes por questão, né, de ética, mas pessoa conhecida, tá? Pessoa pública, que tinha o hábito de manter fotos íntimas dentro do computador, tá? da esposa. Imagina, invadiram, pegaram aquelas fotos e extorquiram ele. Caso ele não pagasse uma determinada quantia, ia passar para todos os contatos de e-mail. Imagina que situação péssima, péssima. Horrível. Acabamos chegando, viu, no autor disso. E estava envolvido o técnico do computador que cuidava do computador dele. Bom, por telefone agora. Outra parte, né? Então, um golpe que foi bastante comum, agora diminuiu bem, mas eventualmente a gente vê, é essa da Telefônica solicitando reprogramação. Boa noite, aqui é da Telefônica, nós detectamos um problema na configuração do seu aparelho e gostaríamos que você digitasse os seguintes números. Estrela 21, estrela 015, 21, papapá. Você sabe o que faz isso aqui? Alguém sabe? A doação de alguma coisa. Também não. Redireciona. Exatamente. Então todas as ligações que são feitas para o seu aparelho são direcionadas a esse telefone. Então, na verdade, se eu pegar meu celular e digitar isso aqui, qualquer ligação que caia no meu aparelho vai para o 21 99 12 34 5 6 7. Por que isso? Funciona da seguinte forma.
O seu celular passa a funcionar como uma ponte para ligação para dentro de cadeia em outro estado. Então a pessoa faz uma ligação local para o seu celular ou o seu fixo, e o seu aparelho vai ser tarifado com a ligação para outro estado numa cadeia. É basicamente isso daí. Eu cheguei a pegar muitos casos desse há uns anos atrás. Hoje como eles estão utilizando mais aquela questão da extorsão por telefone, que exige crédito de celular, diminuiu bem. Mas vamos ficar atentos. Falsa premiação em sorteio ou promoção. Isso aqui eu não acredito como as pessoas caem. Basicamente é o seguinte: boa tarde, aqui é da Nestlé. O senhor é consumidor dos nossos produtos? Ah, sou sim. O senhor tem algum produto na Nestlé na sua casa? Ah, tenho um Nescau. Então pega a lata para comprovar que é mesmo, da Nestlé. Aí a pessoa vai lá, pega, fala o número do código de barra. Aí é o seguinte, para receber o valor da promoção, tem que recolher um valor ou comprar um crédito de celular, alguma coisa assim. E as pessoas caem. Eu já fiz vários BOs a esse respeito. Falso protesto de título em cartório. Muito comum. Aqui é principalmente empresa, tá? Pessoa física, eu não lembro de ter registrado. Por que empresa? Que é mais fácil. Liga para o departamento financeiro da empresa. Aqui é do cartório tal, passa por fax lá um título. Fala, você tem até tal hora para pagar esse valor. Normalmente não é um valor tão alto. Então a pessoa fica meio preocupada e vai lá e recolhe. Acha melhor recolher do que realmente, porque para uma empresa ter um título protestado, isso acaba realmente com a questão do crédito, né? Então os responsáveis lá acabam preferindo pagar para depois ver o que é aquilo. E são títulos falsos, não existe isso. Jamais um cartório vai ligar dessa forma e ainda exigindo algumas horas para pagar. Isso fica óbvio. Então vamos tomar cuidado. Se é assim, pede para passar por fax e dar uma ligadinha no cartório para ver se é verdade. É a questão da checagem que eu falo, né? Perde alguns minutinhos numa ligação telefônica, numa pesquisa na internet e evita horas ou dias ou meses de dor de cabeça. Falsa empresa de crédito pessoal também, como na internet, só que aqui normalmente é por anúncio do jornal, que tem o telefone. Eu registrei um caso lá em Cotia que foi até engraçado, né? Que até a própria vítima deu risada depois, né? Viu o anúncio no jornal, alô, aqui é da empresa tal, eu preciso de 3 mil reais de empréstimo, não era 5 mil reais, eu preciso de 5 mil reais de empréstimo. Ah tá, você faz isso, só que você precisa depositar, acho que era 300 e poucos reais, uma taxa de aprovação de crédito e seguro fiança. Aí a pessoa foi lá, depositou e óbvio que não recebeu nada. Só que a pessoa precisava mesmo do dinheiro. Foi no jornal, procurou outro anúncio, mesmíssima coisa, depositou de novo. E era outro golpe. Aí ele ainda perguntou, aconteceu isso comigo, vocês são confiáveis, né? Somos. Claro que sim. Olha, dá nó. Por favor, né? Falso acidente. Esse falso acidente também tem sido bastante comum. O pessoal do falso sequestro migrou uma parte para esse falso acidente. O falso acidente é o seguinte, liga, normalmente isso aí é mais direcionado para pessoas mais idosas. Ah, aqui é seu neto ou seu sobrinho, eu me envolvi num acidente aqui, estou negociando. Ou ele fala que é para pagar para a polícia ou para pagar para outra parte, que precisa de R$1.000 ali na hora, a pessoa vai lá correndo, transfere para a conta, só que não tem sobrinho, nem neto, coisa nenhuma, é o estelionatário, né? Doutor, sim? Só uma pergunta aqui. Uma vez que tem a conta corrente na qual vai ser depositado o valor do sem vergonha, depois não tem um trabalho de investigação e pegar o cidadão? Então, essa pergunta é bem... Tudo bem que tem um sigilo bancário, mas... Não, mas tudo bem, a gente, através de uma representação, o juiz autoriza e a gente até consegue os dados. Mas aí é que está o grande problema. A gente acaba enfrentando alguns problemas da seguinte natureza. Tem alguns estelionatários que fazem o seguinte: quando eles conseguem o número de uma conta e uma senha, eles não mexem naquela conta. Deixa aquela conta para ser uma ponte para recebimento desses valores. Então ele tem o cartão e a senha. Então o que ele faz? Num belo dia, aplica uma série de golpes desses, esse dinheiro cai tudo naquela conta, ele vai lá e saca tudo, entendeu? Daí quando vai ver, a pessoa é uma coitada, mal movimenta a conta, não sabe
eles são muito espertos, eles não vão... Eles já pegam uma conta de terceiro. Uma conta de terceiro. E aí eles têm uma senha e o cartão... Exatamente. Só que... A pessoa nem está sabendo e estão usando... Isso. Ao invés de eles utilizarem aquela conta para fazer saque, eles deixam aquela conta para transferência de... Olha só. É muito difícil. Eles falam que a maioria dessas contas são conta poupança, que você não consegue entrar para adquirir os dados daquela conta. Certo. Porque por causa do sigilo do próprio Boa governo, parte é mesmo. Então eles criam sempre uma conta poupança para poder fazer esses créditos, e aí quando você vai ver, não tem como levantar. Não tem como rastrear. Rastrear nisso. Que a conta corrente você consegue rastrear. Exatamente. Mas a conta poupança você não consegue rastrear por causa disso. Eles usam sempre uma conta poupança, isso segundo informações. Não, é verdade. Quando eles abrem a conta, é poupança, sempre. Poupança. Agora, quando é conta corrente, normalmente é de terceiro, de boa fé, que não está nem sabendo o que está acontecendo. E é interessante, quando a gente vai analisar, a gente pede um extrato detalhado dos últimos meses, aí vê lá um movimento desse tamanho todo mês, naquele mês um negócio enorme. Usou, assim, várias entradas e saídas, né? E aí depois eles abandonam aquela conta, não usa mais. É difícil, é uma investigação complicada, e hoje a gente está enfrentando ainda o problema de a atuação envolver vários estados. Então é um endereço de um estado com uma conta no outro estado, aqui a vítima é de outro estado. E diligenciar isso não é fácil. Não é fácil. Tudo online, né? Está muito difícil. O melhor é prevenir. E por último eu deixei aqui para falar do falso sequestro, que ainda, por incrível que pareça, a gente tem... Quem aqui já recebeu ligação do falso sequestro? Eu. Olha quando... Eu recebi uma vez também. Quem recebe realmente fica... Isso é uma coisa que... Eu xinguei, viu? É verdade. Eu aproveitei, eu soltei os cachorros. Mas é que agora o negócio está mais conhecido, mas no começo as pessoas entravam aterrorizadas na delegacia, falando no celular. Quantas e quantas vezes eu não peguei o celular da vítima e até funcionário meu caiu nesse golpe aí. Eu vou passar agora um videozinho só para descontrair um pouquinho, né, que afinal de contas a gente merece. Alô? Isso é um sequestro. Nós estamos aqui com a tua filha, tá ligado? Filha? Mas eu só tenho filho. Deixa de conversa, madame. Nós estamos com teu ente querido e vamos te considerar. Meu Deus! Sequestraram meu ente querido! Vamos se avisar, vamos se avisar! Mesmo sabendo que os falsos sequestros são o maior caô, você acaba sempre caindo no golpe, não é verdade? E você tem que ficar apurando o papo desses bandidos fascínoras ou ignorantes, não é mesmo? Pois agora seus problemas acabaram! Chegou o personal sequestro caô respondendo Tabajara, a maneira mais prática e moderna de escapar do golpe do falso sequestro por telefone. Bem-vindo ao personal sequestro caô respondendo Tabajara. Se quem você sequestrou foi o marido, digite 1. Se foi a mãe, digite 2. Se foi o filho, digite 3. Para combinar uma publicidade, digite 1. Para anunciar o local, hora e data do pagamento, digite 2. Para liberação de refém, digite 3. Eu vou pedir uma grana nessa férias, R$100.000. Aguarde um instante. O hotel chamado já está sendo localizado. Não acredito que eu vou ter que ficar ouvindo essa musiquinha insuportável. Prezado sequestrador, sua ligação é muito importante para nós. Todos os nossos otários estão ocupados sendo extorquidos. Tente novamente mais tarde. Obrigado. Droga! Depois que me entraram um personal sequestro caô responder por Tabajara, ficou praticamente impraticável a prática do falso sequestro. Compre hoje mesmo seu personal sequestro caô respondendo Tabajara. Mais um sensacional lançamento RAIS. Bom, gente,
é só para descontrair um pouco, mas de fato, né, depois que a gente sabe do golpe, dá para dar risada. Né? Quantas e quantas pessoas não caíram disso, ficaram apavoradas. Né? Bom, agora como orientações gerais, torne o comportamento seguro um hábito, não só com relação à questão das fraudes, mas né, tudo na área de segurança depende do comportamento seguro, de adotar hábitos seguros. Oriente seus familiares e colaboradores. Não adianta também só nós ficarmos sabendo disso aqui e não passar para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para funcionários, etc. Tem que ser divulgado isso. Não adianta guardar informação só para nós. Procure conhecer seus vizinhos, assim como colaboradores do seu residencial, empresa, escola. Tem que haver troca de informação, tá? Porque muitas vezes, por desconhecimento, a gente acaba entrando em problemas criminais indiretamente. O nosso vizinho, o nosso colaborador, né, não sabe daquela questão e acaba envolvendo a gente numa situação de risco. Dê o exemplo, haja com cidadania, seja participativo, colabore com sua comunidade, ajude a tornar a qualidade de vida algo presente em nossa sociedade. Eu não precisava dizer isso para vocês, porque a simples presença de cada um aqui indica justamente essa vontade de fazer algo mais pela segurança. Todos estão aqui utilizando o seu tempo, que poderia ser utilizado para fins pessoais, para realmente buscar uma situação melhor de segurança do nosso bairro. Bom, gente, eu agradeço a atenção, agradeço o convite e me coloco sempre à disposição de